monte de Sião, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Olá, amigas, olá, amigos. Que alegria poder partilhar com você agora um estímulo de esperança. Aqui também é o lugar, e este também é o momento que Deus nos visita e quer se manifestar em nossas vidas. Quando Jesus perguntou aos seus amigos se eles gostariam de deixá-lo, Pedro se antecipa a todos e responde o seguinte: para quem iremos? Só tu tens a palavra da vida. É isso. Tudo que você e eu precisamos é crer, é confiar na atuação de Deus ao nosso lado. Confiança é tudo. Vamos juntos celebrar a esperança e a confiança em nosso Deus. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Há um acontecimento narrado na Bíblia que transcende a nossa capacidade de compreensão. Foi quando Jesus andou sobre as águas. Ficamos atônitos e desconfiados que, na verdade, desviamos os nossos olhos do que realmente interessa. Eu acredito que essa narrativa está ali em nossas Bíblias, justamente para testar a nossa capacidade de foco. Quer lê-la junto comigo? Vamos então. Após alimentar uma multidão, Jesus ordenou aos discípulos que subissem num barco e fossem na frente para o outro lado do lago, enquanto ele se despedia do povo. Depois de dispensar toda aquela gente, Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Quando a noite chegou, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram aquilo, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus.
Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo, começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então, os dois sumiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus e os discípulos atravessaram o lago. Eu imagino que a narrativa é muito clara. Não necessita de quase nenhuma explicação. E provavelmente a explicação que você deseja, eu não a tenho. Por isso eu vou direto ao que chamo de foco, ao ponto central. Vou ao local onde acho que a narrativa se justifica para nós, porque é nesse lugar que eu aprendo algo importante. De fato, eu nem me preocupo muito com essa coisa de andar sobre as águas. Nessa narrativa, o meu interesse é outro. Vamos lá. Estamos em época de Olimpíadas e eu gosto de assistir algumas provas. E vou fazer um parênteses aqui para lembrar dos nossos maiores saltadores. Ademar Ferreira da Silva, ouro no triplo em Helsinki, em 52, em Melbourne, em 56. Vale um parêntese. Ademar surpreendeu os finlandeses e o mundo quando chegou para a Olimpíada falando finlandês nas suas entrevistas. Todos perguntavam em Helsinki de onde vinha tal atleta. Aliás, ele falava 7 idiomas. Depois nós tivemos Nelson Prudêncio, também no triplo, prata, no México em 68, e bronze em Munique 72. Em seguida conhecemos bem João Carlos Oliveira, o João do Pulo. Também no triplo, bronze em Montreal 76 e Moscou em 80. E nessa última Olimpíada foi anulado o seu maior salto, aparentemente de maneira equivocada. Era ouro. Aliás, em 1975, no México, João marcou um recorde mundial, que demorou 10 anos para ser superado. E mais recentemente, tivemos Maureen Maggi no salto à distância, ouro em Pequim 2008, tornando-se a primeira brasileira a conquistar ouro olímpico em provas individuais. Posso imaginar, alguns segundos antes de cada salto, a mente desses atletas. Eles só podem pensar em um ponto futuro, bem distante, onde pretende alcançar com o seu salto. Se qualquer um deles imaginar que não irá conseguir, pronto, já perderam. E jamais teriam escrito seus nomes na história. Tudo isso tem uma frase: confiança é tudo. Agora volto no exemplo de Pedro. Vocês leiam comigo. Quando os discípulos descobriram que não se tratava de um fantasma, mas sim de Jesus, o coração deles se acalmaram. Mas Pedro, ainda em dúvida, provocou Jesus e pediu para ir ao seu encontro sobre as águas, ao que Jesus disse: venha. Pedro desceu do barco e começou a caminhar olhando firme para Jesus. Pedro estava quase pronto para o seu salto. No entanto, ele desviou os olhos do seu alvo. Ao perceber a força do vento, perdeu a sua concentração e o seu olhar no mestre e começou a afundar. Fazemos isso muitas vezes. Duvidamos, nós temos medo, damos mais importância ao entorno do que no foco real. Precisamos insistir e focar, não cegamente, mas confiantemente no que realmente importa. É assim que essa narrativa chama a minha atenção. E espero que com esses exemplos
possamos, você e eu, superarmos as dificuldades que nos são apresentadas a cada dia. Confiança é tudo. Confie em Deus e fiquem bem na paz desse mesmo Deus. Na solidão, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. a fé não costuma certo no errado até. A fé vai onde quer que eu vá. Oh, até onde avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé não costuma andar com fé eu vou. Que a fé não costuma falhar. A nossa oração só poderia ser uma oração de confiança. Colocamos os nossos corações e as nossas vidas nas mãos de Deus. O Salmo 37 diz: entrega o teu caminho, a tua vida para Deus. Confia nele e ele agirá. Devemos fazer a nossa parte, mas não descuidamos do olhar generoso de Deus. Que Ele esteja sempre ao teu lado para te orientar. Esteja sempre atrás de ti para te empurrar adiante. Esteja finalmente dentro de ti para que sinta a sua força e o seu amor. Amém. Vamos em paz com confiança. Que Deus continue cuidando de cada um de nós. Confie em Deus. E fiquem bem na paz desse mesmo Deus. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.